Olá, irmãos, boa noite. Vamos iniciar mais um culto de domingo, com a permissão de Deus, segundo culto desse ano. Que Deus possa estar nos abençoando e nos guiando. O meu versículo fica em Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Mateus 6, 5 e 6. Amém? Diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará em público. Amém? Aqui diz que a gente não pode ficar, como a gente fala no interior, ficar se amostrando na oração, né? A gente não pode ficar se amostrando. A gente tem que orar somente para Deus, que o que importa é a ligação entre você e Deus. Né? Amém? Vamos orar? Somos gratos ao Pai por mais um dia de vida e por estar aqui na tua casa, Senhor. Abençoa, Pai, esse momento aqui. Abençoa também todos os irmãos que chegaram até aqui, ó Pai. Aqueles que não puderam chegar, que só possa estar abençoando, guardando e restaurando a essa vida, Pai. Somos gratos também, ó Pai, pela liberdade, Pai, que nós temos aqui de pregar a tua palavra, Pai. Que só possa estar sempre nos abençoando e dando, ó Pai, essa liberdade, conforme a tua vontade. Abençoa esse culto, abençoa a mensagem e os louvores estão aqui, ó Pai. Que venha de encontro, Pai, nossas mentes e corações. Abençoa todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nos vamos à parte do louvor. Graça e paz? Amém. Eu vou só dar uma dica para as mães. Era interessante que a mãe pega filho e fica mais perto, porque botar junto assim fica difícil controlar, tá certo? Tá bom? E se tem alguma criança que está sem a mãe e você está sozinho aqui, adote aquela criança para você tomar conta dela, tá certo? Porque senão a gente assim fica olhando o tempo todo, elas tiram muita atenção. E duas juntas, aí é uma beleza, né? Então fica do lado. E tem outro detalhe, aproveite cada tempo, cada parte do culto, leve sua criança a perceber, agora nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos cantar. Faça com que ela participe também, né? Para ela se sentir parte do culto, né? Louvando ao Senhor. Se você pode ficar em pé, vamos ficar em pé. Vem, esta é a hora da adoração.
está entregando todo o nosso ser ao Senhor agora, adorando Ele com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento. O nosso Deus, Ele é um Deus fiel, mesmo quando a gente não é fiel, né? A fidelidade dele é grande. E nós vamos cantar essa música. Ela é bem curtinha, mas está junta de outra música. Então vai aprendendo e vai cantando. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande,
enche de tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Oh Deus, nós te amamos. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor nos ama. Nós te agradecemos porque, apesar de nossas fraquezas, o Senhor continua nos amando, sendo fiel às tuas promessas. Muito obrigada, Deus, por quem tu és, o Deus que nós amamos, o Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta, que nos anima, que nos exorta, nos disciplina, o nosso Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A tua fidelidade, Senhor, é grande, né? Falando em oração, fidelidade, queria que dois irmãos, voluntariamente, queria que um orasse pelos dízimos e outro orasse pelas ofertas. Deus tem nos abençoado cada vez mais, né? Somos poucas pessoas aqui, mas grandes coisas nós fizemos aqui e ainda vamos fazer, né? Que Deus possa nos abençoar e com isso também possa abençoar também o financeiro também de cada irmão, né? Queria que dois irmãos também voluntariamente. Deus Santo, eterno Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por todas as provisões que o Senhor tem chegado em nossas vidas. E, Senhor, te agradecer porque o Senhor nos tem dado consciência, Pai, daquilo que pertence ao Senhor, trazer à casa do tesouro. Assim como a tua palavra nos ensina, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos porque tudo que a tua casa tem é reflexo da tua misericórdia para com a tua igreja. É reflexo do teu poder manifesto nas nossas fraquezas. Pai amado, é o Senhor que tem aberto porta de emprego, é o Senhor que tem providenciado para nós os escapes neste mundo, para que não nos falte o pão, não nos falte abrigo, não nos falte a veste, o calçado. Pai amado, como todas as outras necessidades que nós temos. Muito obrigado por isso, Pai. Continua abençoando a tua igreja, o teu povo, providenciando, Pai, aquilo que cada um precisa, que o Senhor conhece na intimidade do coração de cada um, aquilo que o seu pedido, o seu clamor, e que não falte, Senhor amado, que não nos falte condição de também te servir com aquilo que o Senhor nos tem dado, com aquilo que o Senhor tem provido para nós. Que não falte, Senhor amado, compromisso da tua igreja, também no financeiro, compromisso, Pai amado, com a tua obra, com a presença, com o estar, com o ir, com o fazer. Pois, Pai amado, a igreja é um todo, não é só um pedaço, não é só um pequeno, mas é um corpo completo e necessita, Pai, de agir para o louvor da tua glória, necessita, Pai amado, de trabalhar, de se unir e fazer a tua obra. Que o nosso bairro seja alcançado por ti, Senhor, e que a tua misericórdia nos guarde, abençoa grandemente toda a tua igreja, todo o teu povo. E obrigado pelo que já foi feito durante esse ano, Senhor, que passou pela parte da construção que já alcançamos. Estamos já vendo, Pai, o finalzinho do compromisso financeiro e já estamos desejando, Pai, completar aquilo que foi parado. Que o Senhor esteja providenciando tudo e nos guardando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
agradecidos, para realmente sermos gratos, alegres por essa graça e essa salvação que Ele nos alcançado. E assim podemos, no meio dessa gratidão também, participar do serviço, da adoração e também na ajuda financeira para cobrir as despesas normais, de manutenção da tua casa, mas também os serviços missionários, ajudas aos mais necessitados, que a igreja cada dia esteja mais envolvida nesta obra missionária e cooperação com outros mais carentes, e que a tua graça alcance cada um dos irmãos que têm participado, para que sejam mais prósperos, alegres e gratos ao Senhor pela sua provisão, pelo seu cuidado, e assim poder alegremente contribuir. Nós agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem feito por meio desses irmãos aqui e outras pessoas que têm cooperado também, e a tua graça seja abundante na vida de cada um, e nós continuemos a fazer aquilo que é a tua vontade, a tua obra aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O dízimo, todos sabem que é a 10ª parte do que você ganha. No caso, é 10%, né, de todo o seu salário. E as ofertas é aquela parte, aquele esforço que você faz com amor. O dízimo já é uma obrigação, a gente tem que dar a Deus, a 10ª parte. E a oferta a gente tem que fazer o esforço e dar, né? Se pode um mês, você dá, se não puder no outro, você pula, mas que seja feita de coração também, né? A igreja tem 2 maneiras de ofertar e de fazer o dízimo. Tem a conta online, tem a chave Pix também. Se tiver alguma dúvida, algum irmão pode falar com algum do irmão após o final. Temos também a caixinha também com os envelopes também. Se quiser botar os dízimos na oferta também, todos podem colocar lá, né? Vamos ter mais uma parte de louvor e depois disso o pastor fica bom. Se você pode ficar em pé, vamos cantar mais uma vez, né? Aportar. Tu és a minha rocha, o meu alento, o que eu preciso. Tu és a terra firme e eu com meu barco estou à deriva. Me deixa a porta e que nessa de sair não tem viver sem ti eu vim. Me deixa a porta e se eu quiser fugir
gente sempre seja lembrado quem é o nosso Deus. Que a gente não esqueça, jamais, que Ele é nosso alento, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente, né? Nosso conselheiro, nosso amigo, nosso irmão, né? Nosso salvador. Então a gente canta para esse Deus. A nossa gratidão a Ele se manifesta em louvores, né? Em louvores também cantados. Canta, minha alma. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar e louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar e louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar e louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar e louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e pra sempre será. E que sempre será. E que sempre será. Nós iremos cantar agora uma música que a gente ainda não conhece, mas vamos aprender, certo? E convido os irmãos para cantarem e refletirem também sobre a letra dela, o que ela fala sobre nós que estamos aqui, mas não só sobre nós que estamos aqui, sobre o povo de Cristo, né? Possamos refletir sobre a letra dela e os irmãos cantam comigo também.
Pastor, vem aqui, ele vai orar pelas crianças. Está chegando mais um ali, vamos lá, pode vir. Tem Ian e Benjamin. Nós temos as meninas, nós temos os meninos aqui, vamos aproveitar para orar por eles. Muito bem. Ok, então temos uma tropa da melhor qualidade aqui, né? Exército de primeira, né? Certo? Então, graças
graças a Deus por essas crianças. Nós temos uma grande responsabilidade perante elas de dar bom exemplo em nossas vidas, de instruí-las no caminho do Senhor, né? De conduzi-las para que elas aprendam as verdades excelentes da palavra de Deus e possam ser pessoas de bem, mas acima de tudo servos e servas do Senhor. Amém? Senhor, agradecemos pelo privilégio de termos estas crianças aqui conosco, que o Senhor cubra cada uma delas com a tua misericórdia, a tua graça, e possa firmar os pés delas, cuidar dos seus pais para que tenham sabedoria, firmeza e fé para encaminhá-las na verdade, na tua palavra, e assim que elas jamais venham se afastar do caminho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Quem é que vai ficar hoje? Larissa? Quem puder, nosso grupo aqui, pode abrir o Salmo 100. Nós iniciamos a leitura deste conhecido Salmo. E iniciamos algumas reflexões em torno das palavras do salmista. Quero destacar no primeiro momento que, além de salmista, Davi era um profeta. Muitas das suas declarações, das suas palavras estão sendo cumpridas no futuro. Talvez muito daquilo que ele falou, ele não tinha noção daquilo que ele estava escrevendo, como seria o cumprimento disso, mas escreveu, e a solução para esse problema, né, aparente problema, são as palavras de Jesus lá na frente, quando ele diz que Davi falou pelo Espírito. Ou seja, era o Espírito de Deus agindo nele, de modo que aquilo que ele escreveu não vinha propriamente dele, mas vinha da vontade do Espírito Santo de Deus, que sabia todas as coisas e determina qualquer coisa que ele quiser, e portanto as palavras são fiéis, que demonstram e refletem uma realidade, muitas vezes no futuro, certo? Isso é importante. Então o primeiro verso deste salmo é conhecido, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, e a gente destaca que a Deus é devida uma celebração, há uma convocação, um convite da parte do salmista e profeta Davi, e da parte de Deus, naturalmente, que é quem fala aqui no final das contas, de que a Deus é devida uma celebração, a Deus é devido o culto, a Deus é devida a adoração. E ele, tendo um olhar para as nações, tendo um olhar para os outros povos, que muitas vezes adotavam cultos ou práticas de adoração, de reverência a ídolos vãos, imagens, e faziam práticas completamente distorcidas em relação como forma de culto a esses ídolos. Eles são convocados também a participar, por isso que ele chama todas as terras, porque muitos estão iludidos achando que estão criando e que ao criar os seus próprios ídolos estão fazendo certo, e muitos até adotam o próprio Deus criador do universo, entende que é assim, mas adotam a forma de culto do seu jeito, do seu modo, a maneira como ele se agrada,
e não como Deus mesmo diz que deve ser. E aí começa o engano, a falta da verdade, e aí o culto certamente não vai ser aceito por Deus. Então muitos estão usurpando de Deus essa prerrogativa, esse direito que só a Ele é devido, em virtude de somente Ele ser digno da adoração. Então é um primeiro aspecto que chama a atenção, e que a gente destacou um pouquinho na semana passada, muito pouco acerca disso, mas o fato é que é chamado a adoração, todos os povos são chamados à adoração. Nós destacamos que isso será uma realidade, Deus não vai falar as coisas e não vai cumprir, de modo que a gente chamou a atenção para a revelação dada a João no Apocalipse, mostrando que realmente haveria esse cumprimento em que todos os povos, ou pessoas de todos os povos, línguas e nações, estariam adorando a Deus. Isso não estou dizendo que são todas as pessoas, estou dizendo que pessoas de todas as línguas, nações, de muitas pessoas vão participar, até porque chamei a atenção para as vestiduras brancas, que são apenas aqueles que são limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que são perdoados, que se arrependem dos seus pecados e creem na salvação dada por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só a eles são dadas as vestiduras brancas, que realmente mostram que eles foram limpos e estão, portanto, preparados, dignificados, não por mérito próprio, mas para participar dessa grande reunião, desse grande culto que vai envolver todas as nações no futuro. E naturalmente, que eu também chamei a atenção, que para eles serem limpos, precisa que alguém pregue o Evangelho e eles creiam, e aí está o papel daqueles que já foram purificados e a responsabilidade que desejamos, que temos de compartilhar o Evangelho para aquelas pessoas que estão sem Cristo, sem Deus no mundo. E que a gente possa ser uma bênção, ser seus pés e as mãos do Senhor aqui para fazer a sua obra, né? Como diz a música aí. O verso 2, para mim tem coisas muito importantes também. Fala do servir ao Senhor com alegria e apresentar-se a Ele, diante dele, com cântico. Chamei atenção para salmos, hinos e cânticos espirituais, conforme o apóstolo Paulo ensina, capítulo 3 de Colossenses, versículo 16, e ele diz que isso aí é a maneira como a gente deve se apresentar a Deus, né? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, ao tempo em que também tem algumas atividades ou comportamentos, condutas que fazem parte também desse serviço, servir a Deus com alegria. E é interessante que ele sempre fala no reflexivo, né? Ele fala: instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então ele fala também desse culto, louvando a Deus com salmos e hinos, sempre no plural e no reflexivo, mostrando que existe uma interação entre os remidos de Deus e que precisa ter essa reunião, essa congregação, para que haja um culto válido para o Senhor. Como igreja no momento atual, no início ali na época de Davi, tinha um povo de Israel que era convocado a adorar a Deus e a proclamar Deus para as nações, né? Então não à toa que Davi, no seu salmo, ele falava: todas as terras venham para louvar o Senhor, né? Então é importante a gente entender que há uma necessidade de a gente ter uma interação e ter uma reunião entre os remidos, de modo que possamos cumprir a palavra de Deus. De outra forma, não há cumprimento da palavra de Deus e a gente deixa de obedecer a sua palavra, que fala tudo isso aí, né? Instruí-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente, perdoai-vos, né, uns aos outros, etc. Pode olhar que tem muitos verbos aí no reflexivo. Falei também sobre as relações pessoais e sociais que há entre os parentes, né, na família, marido, mulher,
filhos, e tudo isso faz parte do serviço ao Senhor, de servir ao Senhor com alegria. Não à toa que lá também no livro de Colossenses o apóstolo diz lá no final: olha, depois que vocês fazem tudo isso, marido trata assim a mulher, mulher trata assim o marido, marido com os filhos, o pai com os filhos, filhos com os pais, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Essa conduta nas relações sociais faz parte do serviço a Deus. E no final do versículo ele diz: apresentai-vos diante dele com cânticos. Destaquei, e vou repetir, que os cânticos são parte importante dessa nossa apresentação a Deus. Se apresentar a Deus com cânticos, lembrar que não é qualquer cântico. Quando o apóstolo Paulo vai falando lá, ele diz: ó, hinos, salmos e cânticos espirituais. Cuidado com as letras dessas músicas, porque se elas não engrandecem ao Senhor, elas servem só para engrandecer você ou outras pessoas. Então parece que vai ter uma distorção aí e corre o risco desse louvor não ser aceito. Até porque mais na frente ele fala de ações de graças, de gratidão. Então ele tem uma referência à gratidão que o homem deve ter em relação àquilo que Deus nos concede pela sua graça. Então a gratidão é uma coisa importante, a gente vai explorar um pouquinho mais na frente, mas chama atenção logo, né, que esses hinos, essas músicas têm de falar, tem de ter uma relação com a gratidão que nós temos, ou deveríamos ter, com o Senhor. Então faz parte da adoração os cantos. Lembrar, a convocação é para todos os povos, e a gente aqui vai encontrar, né, a Deus, né, por meio do profeta Davi, falando a maneira como Deus se agrada do culto. Qual é o culto que Deus se agrada? Que temos aqui elementos para nos ensinar e nos instruir, para que o nosso louvor, o nosso culto seja agradável ao Senhor. Então, esses elementos, esses princípios são importantes para nós. Então eu quero chamar a atenção para essa expressão: apresentai-vos. É para todos. Apresentai-vos diante dele. Apresentai-vos diante dele. Então, eu quero chamar a atenção para o seguinte: imagine você estar em casa e dizer: eu vou para a igreja. É uma coisa boa? É uma coisa boa. Todo mundo sabe que, no geral, as igrejas vão pregar ou vão ensinar, ou na igreja as pessoas vão fazer coisas boas, coisas úteis, aprender da palavra de Deus. Infelizmente, a gente tem notícias de coisas erradas que se fazem em algumas igrejas. Isso não quer dizer que esteja errado o instituto, ou a instituição esteja errada. Pode ser que haja falhas em algum aspecto da instituição, mas ela é uma coisa muito importante e a gente não pode abrir mão disso. No entanto, aqui a ideia é que a gente deve se apresentar diante dele. Não é somente sair, eu vou para a igreja. Às vezes a gente pode criar o hábito de: não, agora minha rotina é essa, domingo, tal hora, eu vou para a igreja. Vou porque vou. Não vou porque tem umas amizades, tem uns amigos lá, tem uma turma maneira, tem um grupo lá legal, né, com quem eu me identifico, com quem eu vou agendar, marcar as brincadeiras ou as saídas para a praça, para a rua, para o parque, para o shopping, seja lá para onde for. Ali está um grupo legal, eu vou para a igreja porque lá eu encontro um bocado de gente boa e vou conversar e vou me divertir. Certo? Pode ser que seja esse o sentido, de uma maneira geral, que algumas pessoas tenham no seu íntimo para ir à igreja, né? E outros vão por outros interesses. Né? Já isso aí não posso, a gente não pode fechar os olhos para isso. E já quantas vezes eu já não vi pessoas indo para a igreja em determinado momento, numa determinada circunstância, simplesmente por algum interesse pessoal, porque naquele momento ele ia se beneficiar por algum motivo, né? Ou só para cumprir alguma rotina que ele achava que era importante fazer, um ritual, mas acabou. Agora, quando a gente olha a palavra de Deus, ele está dizendo assim: apresente-se diante dele. Então, você
começar a colocar na cabeça que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Como eu estarei diante do Senhor? Tudo bem, está difícil de imaginar? Vamos colocar alguns exemplos. Moisés, Êxodo capítulo 3. Moisés não conhecia o Senhor. Ele conhecia coisas do Egito, ele foi treinado, ele foi ensinado no Egito para ser um príncipe. Ele era o filho da filha de Faraó. Era uma pessoa importante. E ali ele aprendeu muitas coisas, inclusive os muitos deuses que o Egito adotava, né? E o povo de Israel estava por lá, passou muito tempo, no início foi bom, se livraram da fome, por outro lado, com o tempo, foi sendo aprisionado e ficou cativo por muito tempo ali no Egito. E agora Moisés, depois de alguns acontecimentos, sai para longe e está no deserto ali, numa região entre os pagãos, entre as pessoas que não acreditavam em Deus, e viu uma coisa incrível, né? Passou lá e olhou do lado e tinha uma árvore lá, um arbusto queimando assim, ela estava como se estivesse em chamas, mas ao mesmo tempo as suas folhas não estavam sendo consumidas, que eles chamam lá de sarça ardente, e ali estava aquele negócio maravilhoso. Não é comum, se a gente vê aqui uma fogueira, você sabe que daqui a alguma hora você vai ter só as cinzas ali. Não era o caso lá, era algo fora do normal, era uma sarça ardente, e ele se aproximou para ver o que era aquilo, que ele ficou maravilhado com aquilo que estava acontecendo. E ali, uma das coisas que a gente observa é Deus se manifestando para Moisés. O que é que ele diz lá? Num textinho lá, versículo 5, ele diz assim: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O lugar em que estás é terra santa. Então Moisés se aproxima do Senhor e ele diz: presta atenção na maneira como você está se aproximando de mim. E ele precisava, naturalmente, que ele não sabia de Deus, né? Ele precisava reconhecer que Deus era o Senhor, era Deus, é um Deus. Ele tinha conhecimento de muitos deuses, e a prática era que as pessoas, quando chegavam nesses ambientes dos ídolos lá, tiravam as sandálias como reverência, como reconhecimento, né, da autoridade que estava ali, etc. E Deus se apresenta e já dá logo a dica: a terra em que você está é terra santa. Só que a terra não era a terra santa lá de Israel, né? Era uma terra dos pagãos. Mas não interessa de onde seja, Deus é dono de toda a terra, e onde ele está é santo. Chegar na presença dele, independentemente do lugar, é chegar no lugar santo. Então ele tira as sandálias, venha com conhecimento, reconheça e saiba, tenha um conhecimento na sua mente, na sua alma, de que onde o Senhor está é um lugar santo. Pode ser no barro, no deserto como ele estava, pode ser uma cobertura, pode ser um prédio chique, bonito, luxuoso, e pode ser debaixo de uma árvore, uma coisa mais simples. Mas onde está o Senhor é lugar santo. Preste atenção, tire as sandálias, reconheça que aqui é o lugar em que você tem de reconhecer que é Deus que está presente. Você precisa saber a verdade, né? Você está agora diante do Deus Todo-Poderoso. É um conhecimento importante. Por isso que o profeta diz: apresente-se diante dele. Olhe na maneira como você se apresenta diante dele. E aí Deus vai explicar para ele. Ele não conhecia o Senhor. Ele não tinha informação. Se Deus não se manifestar, se Deus não revelar, se ele não disser, a gente fica sem saber. Então que Deus nos ilumine para que a gente saiba aquilo que a gente precisa saber. E ele diz: eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele já se identifica. Agora Moisés tem informação acerca de Deus. Ele sabe com quem estava falando e sabe o poder desse Deus que foi manifestado ali naquela sarça ardente. E agora ele, com esse conhecimento, essa informação acerca de quem é Deus e de quem ele era, ele já sabia quem ele era, porque ele
tinha até assassinado um egípcio, né? Pouco tempo antes, estava fugindo ali, sabia que era um pecador. Aí ele começou a ver essa distinção imensa entre o Deus Criador, o Deus Santo, que exigia santidade, e ele mesmo. Aí o texto diz que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. Agora ele reconhece que ele não tem dignidade para se aproximar do Senhor, olhar ou se atrever a olhar para o Senhor. Essa é a postura, né, de Moisés. Quando Jesus fala para a samaritana, ela fala dos adoradores, como eles tinham aquela ideia dos samaritanos de que os adoradores de Deus tinham que adorar a Deus no monte Gerizim, ali naquela região de Samaria. Aí os judeus diziam que tinha que ser no monte lá onde está Jerusalém. Aí ficava aquela confusão, e Jesus disse: olha, precisa entender uma coisa, vai ser em espírito, mas também assim, não é adorar a Deus de qualquer jeito, tem que ser em verdade. Você tem que saber a verdade, você tem que conhecer quem é Deus, quem é você, como é que Deus quer que seja adorado, como é que Ele quer que você faça, qual é o plano dele, qual é o projeto dele. A informação verdadeira não é criada, não é uma coisa que a pessoa, não, eu vou adorar a Deus desse jeito, Deus vai aceitar desse jeito. É você estabelecer a maneira. Jesus disse: tem que ser em verdade, você tem que se basear na verdade, não pode se basear em mentira, em invenção, em criação do próprio homem, né? Então Deus se apresenta para ele mostrando a verdade. Todos nós conhecemos que Moisés fez um trabalho extraordinário junto com o povo hebreu, com muita dificuldade, porque era um povo difícil, um povo duro. E no final da jornada, quando estava chegando já na Terra Prometida, após 40 anos de jornada, aí Deus diz: ó, você não vai entrar, diz o porquê, mas quem vai entrar com o povo é o seu servo Josué, um daqueles 12 espias, né? Josué vai entrar com o povo, você não vai. Tá certo. Josué vai chegar a um certo momento, também não teve contato direto com Deus, mas Moisés tinha, mas Josué nem tanto, né? Josué ficava de fora, ficava de longe, ficava embaixo do monte, e subia lá Moisés, Josué ficava lá embaixo. E chegou o momento de Josué, Deus se apresenta para ele, diz para ele ser corajoso, só obedecer a palavra, etc. E ele se aproxima da primeira conquista dentro da terra prometida, lugar chamado Jericó, já bem conhecido na época de Jesus, né? Naturalmente, outro Jericó, né? Porque aquela primeira Jericó já estava destruída, muitos anos, muitas guerras, muita coisa, né? Já era outra. E diz o texto lá de Josué, capítulo 5, interessante uma coisa que acontece lá, né? Eu vou ler aqui o texto, né? Vocês vão acompanhando, quem puder, quem quiser ler vai lendo, mas eu vou lendo aqui. Então Josué, ao pé de Jericó, já estava próximo de Jericó, ao pé, naturalmente, da ideia de que Jericó era mais alto, né? Tinha uns 260 metros de altitude lá, e ele estava lá e levantou os olhos e olhou. Ele estava se preparando para conquistar Jericó, só que Jericó era uma cidade alta, fortificada, né? Era bem protegida por suas muralhas, né? E ele olhou levantou os olhos e olhou. E aí olha só o que ele vê: eis que se achava em pé diante dele um homem. Ele viu a imagem de um homem na frente dele. Ele olhou para cima e viu um homem em pé na frente dele, que trazia na mão uma espada nua. Não estava sob, qual nome que dá para guardar a espada, sei lá, embainhada, né? Não estava na bainha, né? Estava ela nua, pronta para a guerra, como se dissesse assim: já está pronto aqui, eu já estou aqui na batalha, né? Já guerrei por você. Na verdade é isso que ele está dizendo no final das contas, mas não vamos entrar nisso agora. A ideia é mostrar aqui essa imagem desse homem que está com essa espada, certo? E aí Josué ficou confuso e faz uma pergunta para ele saber quem era. Olha só, saber, conhecer, procurar entender, certo? Importante isso para poder servir para a nossa adoração, para o nosso louvor, conhecer melhor o Senhor, a verdade, a palavra dele, né? És tu dos nossos ou dos nossos adversários?
Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Príncipe do exército do Senhor. Em vários momentos, em várias partes da Escritura, quando você olha, principalmente no Antigo Testamento, é mais comum isso, você vai encontrar muitas coisas, fala assim, os exércitos de Deus, né? Senhor dos exércitos. Ele criou os exércitos dos céus. Então, em vários momentos, não é absolutamente todas as referências, mas em boa parte dessas referências, onde você encontra aqui os exércitos do Senhor, etc., ele está se referindo a criaturas, né, que Deus, né, seres criados por Deus, normalmente os anjos, e que realmente fazem a sua vontade. Tem algum salmo até que fala, né? Louvai-o todos os exércitos do Senhor que cumprem a sua vontade. Não sei se é o salmo, um salmo bem próximo daqui, eu acho, 95, 103, alguma coisa assim. E eles normalmente se referem a esses exércitos. E aqui ele está dizendo, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Aquele está comandando os exércitos do Senhor. Ou seja, sob a ordem desse príncipe, os exércitos do Senhor, que são esses anjos, fazem a vontade do Senhor. E você vê um exemplo, olha lá a história de Sodoma e Gomorra, você vê a ação de 2 anjos lá, fazendo destruição em cima daquelas 2 cidades e mais algumas vizinhas, que eram chamadas filhas de Sodoma e Gomorra, né? Pela maldade e a ruindade que tinha naquelas cidades, também influenciou aquelas cidades vizinhas, e elas foram destruídas juntamente com Sodoma e Gomorra. Então, sob o comando de só 2 anjos fizeram aquele estrago lá. Imagina aqui agora os exércitos, né? E aqui eu sou o príncipe do exército do Senhor. Naturalmente aqui está passando a ideia também é o seguinte: não é você que vai ganhar, não é você que vai batalhar e ganhar. Os exércitos do Senhor vão batalhar por você. É Deus agindo em seu favor. A batalha está aí, a cidade é fortificada, ela é elevada. Só você não tem condições, não. Você só tinha de fazer uma coisa. Lembra que eu já falei aqui um dia desses? O que é que o Josué tinha de fazer? Ser um grande guerreiro, lutador e treinar assim, com todas as forças, todas as técnicas de guerra com seus guerreiros. Foi isso que Deus disse para ele? Isso. Só siga o que está na palavra. Obedeça a palavra de Deus. Só seja corajoso. Só obedeça aquilo que Deus disser. Faça isso. Os guerreiros são outros. Naturalmente, Deus visivelmente vai mostrar os homens dele, né? Os guerreiros de Israel, com certeza. Mas quem está guerreando, quem luta por nós, é o exército do Senhor. É Ele que faz realmente a gente ser vitorioso. É o exército do Senhor. Então essa era a situação. Ele se apresenta para Josué, dizendo: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E acaba de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Eu sei que tem muita discussão sobre quem era esse príncipe do exército do Senhor. O fato é que ele aceitou aquela prostração de Josué. Não teve dificuldade nenhuma de aceitar isso. Você tem uma discussão, diz: esse aqui era um anjo comum. Não sei. Eu acho que não. E ele aceitou a adoração de Josué e reforçou uma coisa: o lugar em que você está é santo. Tire a sandália dos pés. Então, aqui a mesma mensagem de consagração, de santificação que foi lançada para Moisés, agora é trazida para o seu amigo e servo Josué. A mesma mensagem. Você está diante do Senhor. Mesmo que aquela terra já fosse, vamos dizer, a terra santa de Deus, mas a mensagem era tão a mesma de Josué, que independe de Moisés,
que isso era independente do local, do território. O que importava era quem estava ali presente e não a terra propriamente. Eu acredito muito na representação divina aqui no anjo da aliança, que é a própria manifestação de Jesus, pré-encarnação. Mas essa é uma discussão para outro momento. O fato é que ele tinha de reconhecer que estava diante de um representante divino, de Deus. Era Deus presente ou representado ali, de modo que ele tinha de se santificar, reconhecer que ele estava ali diante de uma representação divina, uma manifestação divina. E isso fica claro que a Deus é devida a prostração, a adoração. Josué obedeceu, Moisés obedeceu, Josué se prostrou, né? Moisés obedeceu, tirou as sandálias lá. Então, e além de ficar claro que é devida a Deus a adoração, o louvor a Ele, é devido também a informação que a gente precisa fazer. É devido à obediência. É devida à obediência. Diz: o que é que o Senhor quer que eu faça? Como devo agir? Né? Foi isso que ele disse, em outras palavras, né? Que diz meu Senhor ao seu servo? O que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? O que é que o meu Senhor está dizendo ao meu servo? O que é que eu devo fazer? Como Josué era um homem realmente inclinado ao Senhor, né? Não foi à toa que no final da sua vida, lá no final do livro, inclusive, né? Como se fala, dá um resumo, né? Daquilo que ele representou para o povo. Essa influência dele foi tão forte. Ele foi um homem tão fiel a Deus, tão obediente a Deus, e tão santificado ao Senhor, tão separado para o Senhor, e que a influência dele ainda serviu para muitas gerações de judeus. Ainda lembravam de Josué, da maneira como ele era fiel ao Senhor. Né? Tem uma influência muito, muito forte para isso. Que a gente possa ter para as nossas futuras gerações, né? As nossas crianças. Precisa ser meu filho. Basta ser pessoa com quem eu tenho algum tipo de convivência. Preciso dar um bom exemplo, ser uma boa influência para essas crianças, aqui e em qualquer lugar. A gente precisa interagir mais, ter mais presença para que a gente possa exercer e exercitar esse tipo de influência. Essas crianças precisam crescer aprendendo como é que se vive corretamente diante do Senhor, em adoração, em santificação, em obediência à palavra dele, numa interação entre pessoas adultas de gerações maiores. Eles estão observando uma interação correta, decente, de valorizar um ao outro, de respeito, de justiça, de amor. Elas precisam ver isso. Elas precisam sentir lá para frente, dizer: puxa, meu pai, minha mãe me levava para um ambiente em que eu via essas coisas, em que eu praticava essas coisas, ele me dirigia nessas coisas, ele me educava nisso, em servir ao Senhor, dessa forma. Inclusive, não só para ler a Escritura, isso é pouco, mas é obedecer a Escritura e cumprir aquilo que está aqui. Né? E aí ele vai aprender, essa criança vai aprender a interagir com essas outras crianças, crescendo também com a interação correta, com justiça, equidade, amor, compartilhando coisas, que é a dificuldade. O egoísmo é um treinamento que você recebe no mundo. A ganância, a ambição de ser mais forte do que todo mundo. O povo de Deus não é para ser assim. Pelo contrário, valorizar o outro, né? Considerar o outro superior. São aprendizados diferentes. Onde é que ele vai aprender isso? Vai deixar ele só no meio da rua, no meio do mundo, com outras influências? Vai aprendendo cada coisa, aparentemente até boas. Não, meu filho conquistou o mundo, foi o primeiro lugar em tudo no mundo ali, e foi melhor do que todo mundo, fez, arrasou, não sei o quê. É essa a vontade de Deus para todos nós? É difícil, né? É difícil a gente escolher as coisas do Senhor, porque o mundo atrai para a ambição, para a ganância, para o orgulho, para a vaidade, e o povo de Deus não. Tem de ser diferente, né? Não diferente por ser diferente, tem de ser de acordo com o que Deus disse. Ele vai abençoar. Josué foi um grande homem,
Mesmo assim, ele foi obediente a Deus. E Deus, em recompensa, deu a ele um grande nome no meio do povo. Precisamos reconhecer a presença de Deus, o local onde Deus está. Não quer dizer que Deus mora, ele reside, não, mas o lugar onde ele está é a presença dele, onde a gente deve respeitar, honrar e ter reverência diante dele. Quando o sistema levítico foi instituído, quando eu digo sistema levítico, eu estou me referindo aos sacerdotes. Deus estabeleceu o sacerdócio levítico, ou seja, os descendentes de Arão ali, né, eles teriam de ter um papel importante, que era o papel de serem sacerdotes. E sendo sacerdotes, eles teriam de ter uma indumentária, umas vestimentas até diferenciadas. O próprio local onde eles iriam ministrar, fazer os sacrifícios, cumprir os ritos que Deus havia estabelecido, lembrando que, né, rito por rito, cada coisa tinha um sentido e um objetivo, e um simbolismo, uma representação, e normalmente apontava lá para Cristo. Né? Inclusive as roupas que eles vestiam, os sacerdotes, eram roupas diferentes, as roupas brancas que tinham uns negócios azuis, não sei o que, tinha todos um aparato de coisas diferente dos demais do povo, para trazer não só o simbolismo correspondente ao que Deus queria que eles aprendessem aos poucos, o que aquilo significava, mas também para trazer glória, um papel de responsabilidade para aqueles homens e um papel de respeito, para que as pessoas também pudessem honrar, respeitar o ofício daqueles homens, que era uma coisa importante, que eles faziam o papel de intermediário entre o homem e Deus, quando eles sacrificavam os animais que representavam o Cordeiro de Deus, né, Cristo, que era um papel que eles faziam em favor das pessoas, estavam ali intermediando aquilo lá, e era feito o sacrifício do animal que era trazido, e o sacerdote estava ali, sendo aquele intermediário, um papel importante, né? Um representante de Deus aqui, perante o homem. Então ele mandou que eles se vestissem bem, com roupas bem, para a glória, ele usa o termo lá, para a glória, ou seja, no sentido de dar uma pompa para eles, uma respeitabilidade, uma representatividade de Deus ali, né? Então é uma coisa simbólica, mas que a gente não deve esquecer que a presença de Deus sempre era um momento de santificação. Tire as sandálias dos pés, não é vir descalço não. Naquela época, ritualmente era tirar as sandálias realmente. Mas hoje a gente pode dizer que tirar as sandálias, vai ser cuidado com os seus pecados, cuidado com o jeito como você vem. Se a gente vem para a presença do Senhor, vai se apresentar diante dele. Como é que eu venho? Eu venho porque venho só cumprir o rito, ou eu vou me apresentar diante de Deus. Eu vou louvar ao Senhor, vou cantar realmente as músicas espirituais, vou prestar atenção à leitura da palavra, vou ler a palavra, vou ouvir a palavra, e eu sei que é da palavra dele, é ele falando para mim. Eu vou honrar esse momento, eu vou honrar aquele lugar, eu não vou tratar de qualquer jeito. Não à toa que a gente fica se preocupando com as crianças no momento do culto, elas precisam estar aqui no momento. Tem lugar que não precisa separar as crianças, a gente ainda faz isso, para dar um confortozinho ali, eventualmente para os pais e tudo, mas nem sempre precisa. As crianças precisam estar com os pais do lado, elas precisam entender que tem um momento solene em que a gente está diante do Senhor, louvando a Deus, lendo a Bíblia, cantando para Deus. Precisa entender isso desde cedo. Então a gente até separa uma vez por mês para não sair do ambiente que está todo mundo. Além do mais, a gente não pode alimentar um excesso de segregação. O louvor é para todos, adultos, jovens, crianças, todos têm que estar interagindo. A gente não pode dizer assim, as crianças, os jovens, os velhos, todos são povo de Deus. A gente não pode fazer segregação. Tem que estar todo mundo interagindo no mesmo momento, no mesmo espírito. E a gente precisa respeitar isso. Os pais tomar conta dos filhos, é hora de orar. Fique quieto aí, segura, dá um sinalzinho lá no ombro, certo? Olha, é hora, lembra aquele momento da oração? Dá um pequeno aperto ali para ele lembrar, né?
ou apenas depende da idade. Viu? Cada idade tem uma técnica diferente, certo? Então você vê, a criança já sabe, então você vai agir de acordo com o que ela já sabe. Você já sabe. Então, obedeça. Simples assim. Bem simples. Se não obedecer, vai ter a reprimenda proporcional ao... Tem gente que vai me xingar lá, quem estiver vendo no YouTube no futuro, né? Pode, não tem problema, mas a palavra de Deus é bem clara. Vamos ensinar a criança. Vamos tratar a criança com respeito, com amor. Chamava a Letícia, ficava sentada na frente lá, não era lá, não para mim. As crianças lá. Aí, vamos para a salinha. Não sei o quê. Chamava, vem aqui. Testa a testa. Você sabe que seu pai ama você. Eu sempre disse isso. Eu não talvez nem lembro quando era pequeno. Você sabe que eu amo você. Mas sabe que aqui é hora de ficar em silêncio, quieta, nada de brincadeira com as crianças aí. E ficava na frente assim, banco na frente. Não quero ver brincadeira. Preste atenção na hora do culto e tudo. Você está entendendo? Aí ela fazia assim na minha cabeça. Assim, papai ama você, certo? Aí ela, certo. Eu tinha de repetir isso várias vezes. Naturalmente, de colo eu não fazia isso. Ela não ia entender isso. Mas quando já andava, ela precisava ouvir do pai dela, que amava, cuidava dela, queria o bem dela, mas também disciplinava ela. Então, a gente precisa entender que no culto ao Senhor é o momento de tirar as sandálias. Não arrancar o sapato, não é isso que eu estou dizendo. Presta atenção para não entender as coisas. Depois de sair todo mundo aqui, vir descalço para cá. Descalce das coisas erradas, do pecado, da purificação. Pede perdão ao Senhor. Chega perto dele com o coração limpo, né? Santificado, sem nada atrapalhando, certo? Pisa no chão limpo. Senhor, sou eu, só eu aqui. Não tem nada atrapalhando, não tem nada intermediando aqui. Sou eu que estou aqui. Né? Devemos respeitar, honrar o momento e o local onde Deus está presente para receber a nossa adoração. Isso é importante. Essa é a mensagem que Deus passou para Moisés e passou para Josué, já grandes. Eles entenderem quem é que estava falando com eles. É o Senhor dos Exércitos. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Preste atenção, o lugar que você está é santo. Tire as sandálias, preste atenção. Fique antenado no que eu estou dizendo. Vamos cuidar. Quando ele dizia para entrar lá no tabernáculo, lá, o Santo dos Santos, né? Uma vez por ano o sumo sacerdote tinha de entrar e disse que ele não vá com pecado, porque se ele for, ele sai de lá morto. Então, era sério, a presença do Senhor era um momento de santidade mesmo. Santidade ao Senhor, ele ficava tremendo lá. Né? O tempo todo, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Tinha até na testa dele, né? Santidade. Estou santo, estou aqui limpo, né? Então, todo cuidado é pouco diante do Senhor, né? A gente precisa, talvez, lembrar, em alguns casos, até resgatar a reverência ao Senhor, quando a gente chega diante dele, né? Para concluir esse momento, né? Lembrei que o irmão Mateus lembrou aqui do dízimos e ofertas. Eu quero destacar que há muita controvérsia em relação ao dinheiro na igreja. Os irmãos que são mais antigos aqui sabem da minha dificuldade extrema em relação a dinheiro, de ficar pedindo dinheiro. Eu não estou aqui agora justificando o que eu vou pedir agora, não vou pedir, tá certo? Eu quero agradecer, como eu já fiz nos grupos lá de WhatsApp, né? Agradecer, porque voluntariamente a conta da igreja tem recebido suas ofertas de irmãos aqui, até quem não é da igreja, certo? E tem sido suficiente para a gente honrar, com a graça do Senhor, tudo que a gente se comprometeu no ano passado já, né? A gente começou em julho, sei lá, esse serviço aqui, né? E a gente não desrespeitou, a gente não desonrou o nosso compromisso firmado com os nossos missionários. E nunca deixamos de atender, quando demandados, alguma necessidade de algum irmão que precisou de alguma coisa, né? Então, a gente fica grato ao Senhor por conta disso, né? E só tenho a agradecer
a Deus e aos irmãos que têm confiado, né? Que realmente as coisas vão ser aplicadas e a gente faz aquela prestação de contas e você já conhece, então fico feliz por isso. Mas eu queria só chamar a atenção para a gente encerrar, deixa eu ver a hora aqui, já passou da hora, sei lá, não estou vendo a hora aqui. Que horas são? Então. Êxodo 23, 15. Vou chamar a atenção de um princípio. Não quero defender aqui que você tem de entregar dízimos, não sei o quê, 10%, 10,1%, 9,5%. Não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o princípio de adoração. Dentro da adoração, dentro do nosso louvor, e devo destacar, já que está sendo gravado aqui, né? E o meu salário aqui é super valorizado. Quem conhece sabe aqui qual é o meu salário, né? Então, não estou falando isso por minha causa, né? Porque eu não vou enriquecer com isso, pelo contrário, mas o princípio que está aqui, né? O princípio que está aqui. Êxodo 23, 15, Deus dando a ordem para o povo. Ele disse, olha, os homens lá eram de 12 anos para cima, certo? Guardarás a festa dos pães asmos. Tem que ter 3 festas que os homens têm que se comparecer a Jerusalém. 3, pelo menos. Né? Aí aqui, uma das festas era essa aqui, que ele chama a atenção. Guardarás a festa dos pães asmos. É uma ordem de Deus para o povo hebreu, né? Essa é uma festa específica para o povo hebreu. Não é uma ordem para os cristãos, até porque em Cristo essas festas se cumpriram já. Então essas festas, elas são sombras daquilo que viria. Quando Cristo vem, esses cerimoniais todos são cumpridos em Cristo. Mas o princípio está lá. Deus estabeleceu isso. Quando Cristo veio, também vieram os magos de longe, trouxeram presente para Cristo, né? Mas aqui ele diz, guardarás a festa dos pães asmos. É uma ordem. Deus está dizendo, você deve guardar a festa dos pães asmos. Pães asmos, para quem da culinária conhece, né? Eu não sou muito técnico na culinária, mas os pães asmos são os pães sem o fermento, né? E é bem próprio da festa da Páscoa. Também Deus estabeleceu que o pão que fosse comido naquela festa teria de ser um pão sem fermento. E o fermento tem um símbolo, normalmente, de pecado, de algo ruim que vem e influencia para o mal no povo de Deus, certo? Esse é o simbolismo, por isso que ele também retira isso aí simbolicamente. Ele não está proibido de comer o fermento, em outras ocasiões eles podiam comer, mas nessa festa, simbolicamente, tem que tirar o fermento, porque isso simbolizava pecado, as coisas que podiam levedar toda a massa, né? Como já foi dito no Novo Testamento. E ele disse, você deve fazer isso, olha, 7 dias comerás. A festa dos pães asmos acontecia depois da Páscoa. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. Então tem um simbolismo, um significado. Esse mês aí é o mês que você saiu, a contagem vai ser a partir daí, então você vai passar 7 dias comendo só pão sem fermento, certo? Foi nesse dia aí que vocês saíram do Egito. É simbólico isso aí para preservar a história e o ensino de quem era Deus e que Deus fez em favor daquele povo. Tem que preservar isso. Quando não tem esse simbolismo, é muito difícil para o pessoal guardar na memória e passar para os outros. É muito fácil as pessoas esquecerem. Não, terminou aquele culto, que coisa boa no culto, foi uma bênção, os irmãos lá todos reunidos, a palavra de Deus, os cânticos, não sei o quê. As pessoas, né? Aí no dia seguinte já vai esquecendo aquilo, passa uma semana, aí, hoje eu não vou mais para a igreja não. Puxa, esqueceu daquela bênção. Foi bom ali, foi bom estar na presença do Senhor. Aí vai esquecendo. Aí ele diz, você vai guardar a festa dos pães asmos. Não esqueça. Isso é Deus falando. Não deixe de fazer. Você vai passar 7 dias comendo pão, porque foi lá
nessa época que vocês saíram do Egito. Não esqueça do que Deus fez por vocês, porque eu não vou ficar fazendo toda hora não. Você quer passar de novo no Egito, 400 anos, para Deus fazer de novo? Ele não vai fazer isso. Ele quer que você lembre, pela fé, você vai ensinar os seus filhos. Dizer, Deus fez isso, Ele não vai repetir essas coisas. Lembre, a festa é para... Quando alguém perguntar, para que é essa festa? A gente tem que lembrar o que Deus fez por nós. E Ele já fez isso. Certo? É pela fé você vai fazer. E ali, ele diz, só que ele diz também o seguinte: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Ninguém aparece de mãos vazias perante mim. Essa era a ordem para os homens, naturalmente, certo? Que eles deveriam se apresentar diante do Senhor. Ele diz assim: ninguém apareça de mãos vazias aonde? Perante mim. Eles iam lá para Jerusalém e estavam perante Deus. Mesmo que eles não vissem Deus. Mesmo que Deus não fizesse aquele movimento que fez lá no Monte Sinai. O monte estremeceu, relâmpago, raio, nuvens escuras, tudo tremendo lá, trovão barulhento, que eles ficaram quase perdidos lá, com medo, aquela coisa toda. Até Moisés mesmo ficou aterrorizado. Eu não vou fazer tudo isso não, mas vocês estarão perante mim lá em Jerusalém. Perante mim. Nesse caso aqui, lá em Êxodo, estava lá ainda no deserto, né? Então era no tabernáculo. Então todo ano eles iriam, todo ano tem que chegar lá, e não chegue de mão vazia. Traga suas ofertas perante mim. Né? É isso que é o princípio aqui. Né? Mais uma vez, ele simbolizava a purificação, né? A história do fermento, né? De toda malícia, de toda coisa ruim, de todo pecado, toda iniquidade que porventura tenha na vida daqueles homens. E ele está dizendo que não compareça vazio, de mãos vazias, traga suas ofertas. Um reconhecimento, a oferta era um reconhecimento, inicialmente, do que Deus abençoou. Se você trazia a oferta, é porque Deus lhe abençoou. Quer fosse da sua própria criação, você criava os animais e daqueles animais você trazia o melhor para o Senhor, ou de outro tipo de cultivo, de trabalho, de outro tipo de ofício, que lhe dava a condição de comprar a oferta, né, e apresentar ao Senhor. Então, de qualquer maneira, aquilo simbolizava a prosperidade que Deus havia abençoado, com o que Deus havia abençoado o povo. E ali a pessoa, em gratidão, devolve a Deus aquilo que ele, parte daquilo que ele já lhe deu. Essa é a ideia do princípio, né? O princípio está aí, né? Mas quando a gente chega no Novo Testamento, eu já passei várias, em outra época, né? Falei várias vezes sobre isso aqui, né? Naturalmente não tem como a gente, nesses poucos minutos que restam, tratar de todo o assunto, mas eu quero trazer o princípio. Quando a gente chega na casa do Senhor, a gente tem que lembrar de trazer nossas ofertas. Nós queremos chamar a atenção que não simplesmente estou falando de dinheiro, mas, por exemplo, Romanos capítulo 12 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então está associando ali com os animais que eram oferecidos. Então traga você, ofereça você mesmo a Deus. Curiosamente tem uma coisa também, né? Todo primogênito, homem, era do Senhor. Então os pais levavam e apresentavam ao Senhor o primogênito, né? E tinha que deixar lá. Samuel foi deixado, né? A Ana chegou e disse: está aqui, é do Senhor. Deixou no templo. E Deus exige que todo primogênito era do Senhor. Era assim, primogênito é do Senhor. O que é que ele fazia? Não, tudo bem, como eu sou gracioso, eu vou trocar. Você leva de volta o seu filho e deixa uma oferta lá. Está entendendo? Aí Deus faz a troca, né? Tem um significado também, né? Uma substituição aí. Sempre quando se fala de substituição, está falando do grande sacrifício de Cristo em nosso favor, né? Então, mas essa era a ideia
a gente ter nessa apresentação diante do Senhor a reverência, né? Tirar as sandálias, que é a reverência, tirar todo tipo de malícia que tem a ver com o fermento, né? E se apresentar ao Senhor santificado mesmo. O Senhor vem aqui para prestar um culto ao Senhor. Então fica o nosso desafio para nós aqui. Se a gente já estava perdendo, esfriando esse conceito, essa ideia da reverência, de se apresentar ao Senhor, né, com alegria, lembrar que o culto não quer dizer se apresentar com reverência, não quer dizer triste, um funeral, não é isso, com alegria, júbilo, vamos cantar com realmente força, não é, eu estou aqui, não é o inverso não, entendeu? É alegria, mas é dizendo, é para o Senhor, a letra tem que conduzir a gente nesse sentido também, as boas escolhas, a responsabilidade do pessoal do louvor, né, de escolher letras que nos levem realmente a louvar o Senhor, é o Senhor que está sendo honrado ali, então trazer, a gente ter alegria nisso, a gente ter realmente a se apresentar diante dele, e isso inclui as ofertas. Hoje em dia, a tecnologia, a questão de segurança e vários outros fatores, diferente da época dos judeus, né? E a gente não tem esse negócio de passar, aqui pelo menos, né? Mas eu tenho um desafio para os irmãos, né? Uma proposta aqui como uma espécie de modelo, de exemplo para nós. Pelo menos uma vez por mês, era para ser todos os domingos. A gente vai treinar os nossos filhos, quem puder, filhos de irmãos. Se está chegando uma criança que não tem os pais, que nós vamos dar esse treinamento também para eles, ensinar que a gente deve se apresentar ao Senhor e não chegar de mãos vazias também perante Ele. E você vai ajudar essa criança com qualquer valor, não interessa o valor. Você vai botar um envelope, certo? E nós vamos, cada domingo, vai, esse envelopinho, e vai ensinar a criança a trazer, vai ter que colocar isso aqui em outro lugar, certo? Para ficar mais fácil, e vai treinar a criança a fazer a sua oferta. Não importa o valor, importa o princípio. O valor depois ela mesma vai aprender no futuro, porque ela não sabe, não tem. Você dá uma nota de 100, de 200, e bota 5 mil na mão dela, 20 mil reais ela não vai entender nada. Concorda comigo? Mas ela vai entender o princípio, dizer, opa, cadê o envelope para levar? Aí ela vai lembrar todo mundo, mãe, pai, meu envelope, porque senão vai ficar na hora a agonia lá. Pega o envelopinho, já sai de casa com o envelopinho, com a moeda, com a cédula, seja lá o que for. E você vai ensinar a criança que você deve participar, a contribuição diante do Senhor faz parte. Mas aquilo é para o pastor? Não, o pastor não recebe salário da igreja. Aquilo é para quê? Então, você sabe que nós temos projetos missionários, nós temos pessoas que às vezes precisam, né, para comprar comida, comprar o gás, alguma coisa, uma necessidade lá. Tem algumas entidades carentes que precisam e que a gente e essas ofertas vão ajudar. É do Senhor, mas o Senhor não precisa disso. Mas Ele cobra disso de nós. Nossa cooperação na obra. Não chegue diante dele em mãos vazias. Entregue-se a si mesmo, pelo menos. Se não tem nada, não vai entregar nada. Eu não estou pedindo para você roubar dinheiro para a de jeito nenhum. Não tem, não entrega. Mas se tem, ajuda a criança a participar. Hoje em dia você tem, as pessoas fazem depósitos bancários, não sei o que, tem chave, a própria igreja já tem essa tecnologia, tem uma conta bancária, tem chave, não sei o que, tem tudo. Mas isso pode dificultar o aprendizado da criança, a não ser que a criança já seja treinada também nesse ponto aí, né? Toda semana, vou dar minha oferta aqui, Pix, não sei o que, pá. Legal. Mas, enquanto isso não acontece, ajude uma criança a se apresentar diante do Senhor, fazendo também parte da sua oferta. Não é a única coisa. Lembre-se de Romanos capítulo 12. Presente-se primeiramente com você mesmo, seu corpo. Né? Seu corpo. Você entregue ao Senhor. Que a gente aprenda a ser mais
compreender mais, entender mais quem é o Senhor, quem somos nós, e quando estamos diante dele, como devemos ser reverentes, como devemos tirar nossas sandálias. Todos nós recebemos um convite especial para prestar culto a ele. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É a graça dele que nos impulsiona a chegar para adorar o Senhor, para chegar junto com os irmãos, para prestar cultos. O que o Pai me dá, esse virá a mim. É Deus dando a Jesus mais um servo, mais um discípulo, para se chegar a ele, né? E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A garantia que nós temos, né? Segurança de que estamos com ele, ele nos protege, somos dele. Isso Davi já explica mais na frente. E tem nada que pague isso. Que sejamos mais fiéis, mais voltados a tirar nossas sandálias quando nos apresentarmos diante dele. Amém? Amado Deus, agradecemos a sua grande bondade conosco. Obrigado pela sua palavra, nos dá instrução valiosa, princípios que nos auxiliam a agradar ao Senhor no nosso culto. Que em nossos cultos possamos ser agradáveis ao Senhor. Que sejamos mais entendidos de quem é o Senhor. Tendo uma compreensão da tua grandeza, da tua majestade, da tua santidade, de modo que nos acheguemos descalços, de modo a agradar o Senhor, reconhecendo a tua santidade, reconhecendo que o lugar onde o Senhor está para ser adorado é um lugar santo, e assim que possamos oferecer um louvor de gratidão e alegre por toda a bondade que o Senhor tem feito conosco, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar o culto com a música, eu vou só lembrar, próximo sábado a gente faz aquela reunião anual, 16h30 está marcado, certo? 16h30. Fazer uma reunião para fazer um plano geral aqui do ano, certo? Lembrar que demora pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia essa reunião, certo? Então, mas aí a gente faz um lanche aqui, a gente vai providenciar isso, certo? 4h30 a gente começa. Ok? Vamos ficar em pé, né? Para encerrar. E os membros da diretoria, por favor, logo depois do culto, 5 minutos depois a gente vai fazer uma reuniãozinha rápida aqui. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo. No mesmo corpo, um só Espírito, Senhor e Rei. Faça tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça tua vontade através
Glória a Deus.